Boa noite! E hoje eu tô aqui para falar sobre feedbacks poderosos. Feedbacks poderosos é a nossa aula de hoje e eu tô aqui com vocês. Então, todo mundo já ouviu falar de feedback. Vamos começar pelo começo, né? O que é feedback? Feedback é um retorno. Todo mundo gosta. Seu marido gosta, sua mãe, seu pai, todo mundo. É até aquela teoria que eu estava explicando ontem sobre Skinner do reforço positivo. Boa noite, Silmar. Obrigada por estar aqui. O feedback, ele é extremamente importante para que a pessoa saiba se ela está no caminho certo ou se ela está no caminho errado. E assim, a gente tem que fazer isso com a nossa equipe. Todo mundo quer uma equipe qualificada, todo mundo quer um gestor qualificado, o dono da empresa quer um gestor qualificado, mas ele quer dar feedbacks? Todo gestor quer uma equipe qualificada, mas ele quer dar feedbacks? Ele quer investir o tempo dele? A gente não pode querer pessoas preparadas porque do jeito que a gente quer, porque não existe. Pode ter uma pessoa com competência, com conhecimento, mas do jeito da sua empresa e do jeito que você espera, é só você que pode formar essa pessoa. Então, assim, o feedback é uma ferramenta poderosa. E a primeira dica que eu vou te dar em relação a feedbacks é todo mundo tem algo bom. Todo mundo tem algo bom. Então eu sempre começo os feedbacks falando algo positivo. Eu busco de todas as formas antes de dar um feedback o que aquela pessoa tem de bom. Então aqui eu já tô te falando que você não pode fazer um feedback do dia pra noite. Primeira dica pro feedback é você pensar nessas atitudes boas, mas dentro de um planejamento. Então você vai fazer um planejamento para realizar aquele feedback. Você vai pensar quem vai ser a pessoa que você vai dar o feedback. Você vai pensar o que ela tem de qualidade. E depois que você pensar o que ela tem de qualidade, você vai falar o que ela tem de oportunidade de melhoria. Grava essa palavra, hein? Ninguém tem defeito. Todo mundo tem uma o quê? Oportunidade de melhoria. Para quem entrou agora, eu tô falando sobre feedbacks e sobre a importância que tem de fazer feedbacks com as pessoas que você gosta, e aqui a gente está trazendo para o mundo empresarial. Então, primeiramente eu falei para planejar o feedback, depois eu falei todo mundo tem algo positivo, então pense em algo positivo para poder dar naquele feedback, e depois você entra com as oportunidades de melhoria, que alguns falam que são defeitos, que são problemas, que são várias coisas. Então a minha dica é usar a palavra oportunidade de melhoria. Isso aí, Marcos, sacou? Oportunidade de melhoria. E você pode usar isso pra tudo na empresa. Olha, eu acho que você tem uma oportunidade de melhoria. Você pode chegar pro seu gestor e falar isso. É mais suave do que você falar, olha, você tem um defeito. Suave, não porque eu não quero orientar. Suave porque eu quero que a pessoa receba a mensagem que eu estou passando. Quando eu falo, você tem um defeito, as pessoas já têm uma tendência a ter um bloqueio. Quando eu falo, você tem uma oportunidade de melhoria, é muito diferente. Isso eu aprendi quando eu trabalhava no supermercado. Foi a primeira dica que eu aprendi, porque eu era nova na empresa, tinha 20 anos, e eu era supervisora de 8 lojas e trabalhava com gerentes que tinham muitos anos de empresa. Então, quando eu ia falar do problema da gestão dele, o que eu tinha que falar? Oportunidade de melhoria. Então, era muito mais assertivo. Então, continuando aqui no feedback, comecei com toda essa estrutura. Ótimo, a gente tem que trabalhar as oportunidades de melhoria, Silmara. Comecei o feedback com planejei, qualidades, e aí eu começo as oportunidades de melhoria. Dentro das oportunidades de melhoria, você vai... Só um momentinho, daqui a pouquinho, tá? Daqui a pouquinho. E aí, dentro das oportunidades de melhoria, você vai pensar nessa estrutura em como transmitir para o seu liderado o que você precisa que ele desenvolva. Você tem que falar com dados e fatos, porque não adianta você falar de uma forma vazia, dando não tem Olha, aconteceu tal situação, você agiu de tal forma e eu preciso que você evolua, eu preciso que você se desenvolva. N situações. Então, se alguém quiser colocar aqui alguma coisa que ele não soube como transmitir para o outro, a gente vai esclarecer as dúvidas aqui agora. Mas, por exemplo, uma pessoa cometeu uma falha no trabalho. Então, você precisa
alencar essa falha com clareza e explicar a ele como que ele pode fazer para não cometer aquela falha mais. Porque não adianta você só falar da falha e não ensinar o caminho. Porque muitas vezes a pessoa errou porque ela não sabe como fazer o correto. Então a gente precisa ajudar o outro, a gente precisa contribuir para o desenvolvimento do outro. Eu tenho todos os formulários que eu uso para fazer feedbacks. Eu tenho dois principais que eu uso, que é o feedback positivo e o feedback negativo, porque o feedback negativo, ele tem que ser um pouco mais detalhado e eu tenho esse modelo e eu posso disponibilizar para vocês. E uma outra coisa é que a gente precisa fazer os feedbacks, depende muito da hora e do momento. A gente tem que ter a hora e o momento. Uma atitude muito grave, que necessita de um feedback pontual, negativo, você precisa fazer num espaço mais curto de tempo, se possível no mesmo dia. Mas, em geral, os feedbacks das equipes, eu prefiro fazer o feedback nas equipes marcado, por uma vez por mês, quero fazer o feedback da equipe para que elas... a gente não pode pegar só os momentos ruins para poder fazer feedback. A gente tem que fazer feedbacks em todo mês, porque senão só quando é ruim, então vira uma coisa ruim. O funcionário, a equipe, o colaborador tem que entender que o feedback é um momento de desenvolvimento. Não é um momento só para levantar as falhas, é um momento para falar do que você tem de bom também. Então, se você só faz feedback quando a pessoa erra, é um grande problema. Você nunca vai ter a equipe do seu lado, porque ela está entendendo que você está só do lado da empresa. Agora, quando você faz feedback para desenvolvê-lo, desenvolver até a qualidade dele, ele vai entender que você quer muito mais dele do que só a empresa. E eu sempre, quando eu vou desenvolver alguém, nos feedbacks ou em qualquer tipo de desenvolvimento, eu faço isso levando para o lado pessoal. Como que ele vai poder usar isso que eu estou ensinando ele na empresa para a vida dele pessoal? Porque agrega valor. E aí ele te dá mais atenção e aí o resultado vem. Aí você consegue ser assertivo no seu feedback. Gente, é muito sério sobre isso, porque quando você faz um feedback, e a gente vai entrar sobre demissão, e você faz o feedback assertivo, quando chega o momento de demissão, nem você e nem a pessoa que você está demitindo tem problemas, porque elas sabem que quem está demitindo ela não é o gestor, não é o empresário, é ela mesma. Então ela sabe disso. Então você precisa fazer os feedbacks para quando chegar o momento de uma demissão, você tá 100% seguro da sua decisão e a pessoa da sua equipe tá 100% ciente que isso pode acontecer com ela. Só vou contextualizar isso aqui. A equipe não pode ter o medo de sair, que vai ser mandada embora a qualquer momento. O feedback também entra nisso, porque quando você dá feedback, a pessoa tem certeza que ela tá no caminho certo ou que ela tá no caminho errado. Então isso a gente minimiza isso. E deixa muito claro no seu feedback, olha, eu tô te desenvolvendo. Pessoas que eu não quero desenvolver, eu não dou feedback, eu mando embora. Porque enquanto eu estou tentando te desenvolver, porque eu ainda acredito, fique assustado no momento que eu parar de te desenvolver, porque aí acabou. Aí já não dá mais, porque aí eu já desisti de você. Mas enquanto eu tô aqui enchendo sua paciência, te dando orientação, te dando dicas, te encorajando, trabalhando as suas oportunidades de melhoria, é porque eu quero você do meu lado. E que isso que eu tô falando seja verdadeiro, porque se não for, perde o sentido. Então a sua equipe precisa ter clareza, muita clareza, de onde ela tá na empresa. Se o que ela tá fazendo tá dando certo. E se tem o risco dela sair da empresa, tem que estar claro. Porque aí somente quem tá com baixo desempenho que vai ter um medo de sair da empresa. Entende? Somente quem tá com baixo desempenho. Porque nós temos muitas pessoas na nossa equipe que tem uma estima muito baixa. Então, mesmo ela desempenhando um bom papel, ela acha que ela vai ser mandada embora. Eu tenho uma pessoa na minha equipe hoje que eu dei oportunidade pra ela em várias áreas. E toda vez que eu mudava ela de área, ela achava assim, a Jana tá querendo me encaixar porque eu não sou boa em nada. E na verdade, exatamente como ela pegava tudo muito rápido, eu queria que ela conhecesse todos os setores pra ela dominar, pra me dar mais oportunidade. Mas quem tem autoestima baixa tem essa tendência de se diminuir, mesmo quando o outro tá engrandecendo. Então eu tô te trazendo isso porque você precisa tratar isso na sua equipe. E os feedbacks vão ser importantes, porque você vai falar assim, ô cara, ô mulher maravilhosa, você tá indo muito bem, você tá indo de forma extraordinária, eu só preciso que você ajuste essa oportunidade de melhoria.
Tá vendo? Olha a diferença. E se eu falasse, nossa, você tá indo bem, mas você tem um defeito. Olha que coisa pesada. Então, o feedback é uma arma poderosíssima, poderosíssima. Use a seu favor o feedback, faça ele bem feito, dê feedback ao longo do dia, mas mesmo você dando ao longo do dia, tire um momento para você poder formalizar. Vendedores, eu sugiro ter feedback todo mês. Todos os cargos eu gosto de dar feedback todos os meses, mas se você às vezes trabalha à distância do subordinado, você não vai conseguir dar feedback todo mês porque você não consegue acompanhar o desempenho dele, a não ser que ele seja vendedor. Nem todos os cargos têm métricas muito claras. Então, a minha dica é você ir anotando mesmo todo o trabalho dessa pessoa ao longo do mês, seja ela vendedor, porque não é só venda, tá, gente? Vendedor, eu já demiti o meu melhor vendedor porque ele tinha problema comportamental.